Fala meu aluno, fala minha aluna, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Se você já assistiu Direito Processual Penal comigo, então você já me conhece, mas se esse é o primeiro contato comigo, você não faz a mínima ideia quem sou eu nesse mundo. Meu nome é Ian Fonseca, eu sou o seu professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal, e hoje nós vamos falar de uma matéria muito linda, muito maravilhosa, chamada Direito Penal. Eu sei que muitas das pessoas vão dizer, nossa, mas eu tenho muita dificuldade de entender o direito penal. Não, você pode ficar tranquilo, porque o direito penal é teta, direito penal é mole, 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 fácil, fácil, fácil. É bem tranquilo. A única coisa que você precisa entender é, primeiro, você tem que prestar bastante atenção em tudo que eu falar aqui. Então, se você estiver aí com o seu caderno, se você estiver aí com o seu materialzinho, quando eu estiver falando, você preste atenção 100% em mim. Depois que eu terminar de falar, você anota. Ou então você pausa a videoaula para ver o que está escrito no quadro, anota e depois dá play na videoaula. Sabe por quê? Porque senão, meu amigo, você tentar prestar atenção em mim aí e anotar ao mesmo tempo, você não vai entender nada, você não vai reter a informação. Então, eu preciso que você preste bem atenção em tudo que eu falar. Foque aqui, ó, 100% em mim, é isso mesmo. Presta 100% de atenção, que aí você vai conseguir compreender a matéria de direito penal. É uma matéria super tranquila, só que a segunda informação que eu ia te passar, tem muito conteúdo, é muita coisa que se passa em relação a essa matéria, então cai muito também em prova. Então eu preciso que você esteja com as suas revisões em dia, revise sempre o conteúdo, resolva muitas questões e é assim que você vai massificar a matéria de direito penal aí na sua vida de concurseiro. Então hoje nós vamos falar propriamente dito da matéria do assunto de introdução ao direito penal. Toda a matéria nós vamos falar de toda a parte introdutória da matéria para que você entenda e compreenda o que se trata, o que ela tem para nos apresentar. E é com certeza uma matéria muito importante para o seu concurso, então você não pode dar mole, você não pode vacilar. Então preste bem atenção em tudo que eu te ensinar aqui, tudo bem? Vamos começar falando sobre a introdução ao direito penal. Nossa, professor, nós estamos falando de direito processual penal? Não, não estamos falando. Tome muito cuidado que são matérias completamente diferentes. Direito penal é uma coisa, direito processual penal é outra coisa. No direito processual penal você vai entender como que nós aplicamos na prática uma pena a alguém que cometeu um delito, um fato tipificado como crime, como infração penal, que nós vamos ver que aí se divide em crime e contravenções. O direito penal é a nossa norma reguladora da conduta errada. O nosso direito penal, ele é a norma que vai dizer o que é e o que não é o crime. O nosso direito penal, o Código Penal como um todo, ele se divide da seguinte forma: o Código Penal se divide em parte geral e parte especial. A parte geral vai trazer todos os conjuntos de normas, de regras que nós devemos traçar todo o conteúdo, caminhar por cima de todo o conteúdo da parte especial. A parte especial do Código Penal é propriamente os crimes. É onde você vai ver o que é e o que não é considerado crime hoje pelo direito penal. Existem crimes que não estão no direito penal? Existem. E aí nós vamos falar já sobre a matéria de legislações extravagantes. São legislações que extravagam o Código Penal. Sim, prevêem crime, condutas criminosas, cominam pena, mas não estão no direito penal, porque o direito penal, o Código Penal, não traz todas as condutas criminosas. Existem outras condutas criminosas que estão fora do Código Penal. Por isso que a essas legislações nós chamamos de legislações extravagantes. Mas o Código Penal como um todo se divide em parte geral e parte especial. A parte especial vão ter todos os crimes do Código Penal. A parte geral, nós vamos falar de todas as normas e regramentos onde o nosso direito penal vai caminhar sobre elas. Tudo bem? Primeira coisa que você precisa entender. O direito penal, ele é uma norma criminal, ou seja, nós estamos falando de crime, nós estamos falando de infrações criminais, normativa, ou seja, positivado, está normatizado para aplicar o direito ao caso concreto. Na nossa aula de Direito Processual Penal, eu explico para você que o processo penal ele serve para nós aplicarmos uma
pena a alguém que cometeu um delito e também garantir todos os direitos a esse autor, suposto autor de uma infração criminal. O direito penal, ele vai regular essas ações criminosas para nós aplicarmos o quê? O direito ao caso concreto. Porque imagine que uma conduta seja moralmente errada. Tá, mas ela é digna de uma prisão? Essa conduta que, apesar de ser moral, ela é uma conduta imoral, ela é uma conduta criminosa, ou seja, como que nós vamos aplicar na prática a uma conduta que nós chamamos de crime o nosso direito penal? O direito penal vai justificar e explicar e normatizar toda a parte da aplicação do direito ao caso concreto. Ou seja, a partir de um momento que alguém praticar uma conduta dita como criminosa, nós vamos sim aplicar o direito a essa conduta, porque para o Estado vai surgir um negócio lá no processo penal que nós chamamos de ius puniendi. O Estado precisa punir aquele criminoso, o Estado precisa retirar aquele criminoso da sociedade, porque se ele pratica um crime e ele continua na sociedade, ele vai continuar praticando crimes. Então nós precisamos retirar esse criminoso da sociedade para cessar a conduta criminosa dele. Nós precisamos aplicar uma pena para que haja ele uma correção pelo ato que foi praticado. Ou seja, o direito penal é uma norma criminal normativa para aplicar o direito ao caso concreto. E aí vem a primeira informação muito importante para a sua prova, que eu preciso que você decore, porque isso aqui cai demais em questões. O direito penal, ele possui caráter, olha aqui, decore isso aqui, porque isso aqui é muito importante, cai muito em prova, já vi muito em questão. O direito penal possui caráter fragmentário. O que é ter um caráter fragmentário? Significa dizer que ele só vai agir se outros ramos do direito não forem suficientes, ou seja, se outro ramo do direito não agir, então o direito penal vai agir. Porque imagine o seguinte, vou te dar um exemplo. Imagine que você esteja dirigindo o seu carro muito tranquilamente, ouvindo as suas musiquinhas que você ama, que você adora, até que chega um momento e alguém bate em você, acerta sua traseira, a traseira do seu carro e quebra para-choque, para-lâmpada, tudo. Beleza, meu amigo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Houve nesse caso realmente um crime? Não sei, teve uma vítima de alguma lesão, alguma coisa assim? Ou seja, foi apenas um acidente de trânsito? Vou te perguntar, se foi somente um acidente de trânsito, uma colisão entre dois veículos, você está dirigindo tranquilamente o seu veículo, vem alguém e chapa na traseira do seu veículo. Meu amigo, há necessidade do direito penal intervir nessa situação? Depende, mas a princípio não. Por quê? Porque a princípio nós não vamos imaginar que a pessoa que bateu no seu veículo não esteja, por exemplo, embriagada ou qualquer situação parecida, que não tenha uma vítima desse acidente de trânsito. Ou seja, se somente foi uma colisão entre apenas dois veículos, você não concorda que essa colisão, esse dano entre dois veículos, pode ser simplesmente resolvido entre as partes, ou seja, possa ter simplesmente um acordo entre eles? Mas não houve acordo, falaram que não vão pagar o meu veículo. Então você não concorda que eu posso levar ao judiciário e o direito civil, o direito processual civil, todas as normas que não são do direito penal, você não concorda que elas podem agir neste lugar, nesse exemplo do acidente de trânsito sem vítima, um acidente onde você simplesmente tenha perdido um bem patrimonial, só que pode ser reparado? Nessa situação, você acha mesmo necessário nós movermos a máquina pública do direito penal, do direito criminal a essa situação? Bom, nessa situação, nesse exemplo, não. Ou seja, nesse simples exemplo, há outros ramos do direito que podem ser suficientes. O direito civil, o direito processual civil, pode muito ser suficiente para resolver esse caso. Agora, imagine o seguinte, imagine que nesse mesmo acidente de trânsito, a outra pessoa esteja embriagada, esteja cometendo um crime de embriaguez ao volante. Nesse caso, o direito penal é necessário intervir, aí nesse caso sim. Ou seja, o direito penal ele é fragmentário, ele só vai agir se outros ramos do direito não agirem. Ou seja, se outros ramos do direito não forem suficientes,
aí sim o direito penal vai ser aplicado. Por isso que ele tem caráter fragmentário. O direito penal só vai agir se necessário. O direito penal vai deixar as outras normas agirem primeiro. Se as outras normas não forem suficientes, aí sim nós vamos aplicar o nosso direito penal. Então leva para a sua prova essa informação, que o direito penal tem caráter fragmentário. O direito penal, ele também é um ramo de controle social. Imagine o seguinte, imagine que não houvesse nenhum direito que criminalizasse condutas, ou seja, não há o crime de homicídio, não há crime de furto, não há crime de roubo, ou seja, deixa a sociedade fazer o que quiser. Você acha que seria plausível isso? Não, não seria não. Você acha que a sociedade se sustentaria se não houvesse um direito regulando as condutas da sociedade? Não, não seria possível. Por quê? Porque senão haveria um tomando as coisas do outro, um matando o outro, a sociedade seria um caos. Ou seja, o direito penal, ele é um ramo de controle social. Ninguém pode fazer o que quer, não. É preciso que haja um controle, é preciso que haja normas, regras e princípios para que nós possamos viver em harmonia na sociedade. Agora presta bem atenção que aqui eu vou te passar mais uma característica que cai muito em prova. Por isso que eu vou circular aqui para você jamais esquecer. O direito penal, ele é a última ratio. Não, a última ratio. Não, se escreve com T, mas se fala com C. É a última ratio. O direito penal é a última ratio. O que significa dizer a última ratio? Ele somente vai agir se urgente e necessário. Lembra que eu falei agorinha há pouco, até porque está escrito aqui que o direito penal ele tem caráter fragmentário. Então, dizer que ele tem caráter fragmentário significa também dizer que ele é a última ratio, ou seja, somente vai agir se urgente. Eu preciso que o direito penal atue somente se for urgente, porque se não for urgente, meu amigo, nós vamos aplicar outro direito. Ele somente vai agir se for o quê? Necessário. Eu preciso que seja necessário, é realmente preciso que o direito penal intervinha, eu preciso simplesmente que o direito penal haja. Então, o direito penal ele tem caráter fragmentário e o direito penal ele é a última ratio. Se outros ramos do direito, meu amigo, forem suficientes necessários para resolver aquele conflito, o direito penal não vai agir. O direito penal também é um conjunto de regras e princípios que impedem o comportamento ameaçador da ordem social. É o que eu acabei de falar para você. Eu preciso que o Estado, nosso amigo Estado, aquele que dá a martelada na sua cabeça, ele controle a sua sociedade. Ele precisa impedir comportamentos ameaçadores da ordem social. O que é um comportamento ameaçador? Depende. Por isso que há diversas condutas no Código Penal e legislações extravagantes que são condutas ameaçadoras da ordem social. Por isso que o direito penal vai tentar impedir esse comportamento. Agora perceba o seguinte, o direito penal ele é punitivo, ele não é proibitivo. Nossa, como assim? O que você está querendo dizer? Presta bem atenção. Vou citar para você, por exemplo, o crime mais famoso que você provavelmente já ouviu, o crime de homicídio. O direito penal, lá na nossa parte especial, que eu falei para você que é onde estão os crimes, ele está tipificado lá no artigo 121, matar alguém. Tá, o Código Penal está proibindo você de matar? Não. Isso significa que o direito penal ele não é proibitivo, mas ele é punitivo, porque está descrito lá a conduta, matar alguém, o nosso preceito primário, e a pena, o nosso preceito secundário, de 6 a 20 anos. Isso significa que se eu matar alguém, eu vou ter uma pena de 6 a 20 anos. Isso significa que o direito penal, ele é punitivo, mas ele não é proibitivo. O direito penal não fala assim, é proibido matar pessoas no Brasil. Não, não fala desse jeito, mas ele aplica uma pena a quem matar uma pessoa, matar alguém. Ou seja, o nosso direito penal, ele é punitivo. Por quê? Porque ele vai impedir comportamentos ameaçadores da ordem social e vai ser um conjunto de regras e
princípios. Princípios nós vamos falar na nossa aula específica, mas entenda como princípios que o nosso direito penal, ele é uma locomotiva, ele é um trem, e esse trem está em movimento, só que ele está em movimento em cima de uma coisinha, em cima dos trilhos. Esse trilho é o nosso princípio. Os trilhos que movem o direito penal são os princípios. Então, o direito penal precisa caminhar sobre esses princípios, porque se ele sair fora desses princípios, a locomotiva vai simplesmente sair da linha. Ou seja, se o direito penal sair dos princípios, ele vai simplesmente sair da linha. Mais uma última característica, que o direito penal ele cuida de comportamentos considerados reprováveis. Esses comportamentos que eu falei para você que são ameaçadores a ordens sociais são comportamentos reprováveis. Se são comportamentos reprováveis, ou seja, eu preciso aplicar a alguém que cometer esse comportamento reprovável uma pena, uma sanção punitiva. Então, o direito penal cuida de comportamentos considerados reprováveis. Agora preste bem atenção que eu vou passar para você 4 características que caem muito em prova. São 4 características gerais do direito penal. O direito penal, primeiro, ele é exclusivo. Leve para a sua prova a característica da exclusividade. Somente a lei vai definir crimes. O direito penal é exclusivo. Só tem uma coisinha que vai definir o que é crime: a lei. Nós vamos falar do princípio da legalidade lá na nossa aula de princípios. Mas no Brasil, considere, leve para a sua prova que somente há crime se houver uma lei. Princípio da legalidade ou estrita legalidade, que vai se dividir em princípio da reserva legal e da anterioridade. Mas leve para a sua prova até aqui que somente há crime se houver uma lei. Isso significa que o direito penal ele é exclusivo. O direito penal ele também é imperativo. Leve o princípio da imperatividade para a sua prova, porque a lei ela é imposta a todos. Você já ouviu aquela expressão, que ninguém está acima da lei, nem o próprio juiz está acima da lei? Sim, por quê? Porque a lei ela é imposta a todos da sociedade. Por quê? Porque é imperativo. Generalidade. Ou seja, o direito penal, ele é de acatamento geral. Leve para a sua prova que o princípio da generalidade, ele é de acatamento geral. Ou seja, todos precisam acatar as normas, regras e princípios do direito penal. Porque ele é para todos, ele é geral. Princípio da generalidade. Princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? Significa dizer que o direito penal ele é contra fatos e não contra pessoas. Nós não estamos falando de pessoas, não. Quando nós corremos atrás, quando nós perseguimos o crime, nós estamos simplesmente fazendo o quê? Correndo atrás de fatos e não de pessoas. Mas o Joãozinho matou Mariazinha. Tudo bem, nós não vamos perseguir Joãozinho pelo simples fato de ser o Joãozinho. Não, nós vamos perseguir o fato criminoso, a conduta criminosa, o crime de homicídio. Por isso que o direito penal ele é impessoal. Aqui nós não perseguimos, não há ius puniendi contra pessoas, e sim contra fatos praticados por pessoas. Mas nós corremos atrás, o direito penal corre atrás dos fatos e não das pessoas. Por isso que ele é impessoal. Ele é exclusivo, imperativo, geral e impessoal. Agora nós vamos falar rapidinho para você sobre infração penal. Professor, o que é infração penal? É diferente de crime? É diferente de contravenção? O que é uma infração penal? O que é uma infração criminal? Perceba o seguinte, o nosso sistema brasileiro, ele adota o sistema dicotômico ou dualista, ou binário. Esse sistema dicotômico diz o seguinte, que a infração penal ela é um gênero. A conduta criminosa, a infração penal, ela é um gênero que se divide em 2 espécies. Primeira espécie, infração penal é gênero que se divide em 2 espécies. Primeiro,
em crime, que você também vai levar para a sua prova, que é sinônimo de delito, porque eu já vi cobrar em prova desse jeito. Eu resolvi uma questão de direito penal que estava simplesmente só perguntando se delito era sinônimo de crime, e é sim, tá? O crime como sinônimo de delito e as contravenções ou crime anão. Professor, o que é uma contravenção? O que é um crime anão? O que é o crime? O que é o delito? Nossa, eu não estou entendendo. Calma. Pelo sistema dicotômico ou dualista, ou também chamado binário, e aí eu quero que você leve para você, para a sua vida de concurseiro, que aqui não são três coisas diferentes, é uma coisa só. Já me perguntaram na turma presencial isso. O sistema ele é dicotômico, ou também chamado de dualista, ou também chamado de binário, mas é uma coisa só, tá? Isso significa dizer que a nossa infração penal se divide em duas espécies, crime e contravenção. Professor, o que é crime? Crime são todas as condutas punidas com pena de reclusão e detenção. O que significa dizer isso? Que a pena que nós vamos aplicar a uma conduta criminosa, nos crimes se divide em pena de reclusão ou pena de detenção. As contravenções penais são de prisão simples ou multa. Então presta bem atenção. As contravenções penais têm pena de reclusão e detenção? Não. Essa é a primeira informação que você vai levar para a sua prova. Que somente crime possui pena de reclusão e detenção. As contravenções, somente pena de prisão simples ou multa. Professor, o que é uma contravenção penal? Contravenção penal são todas as condutas criminosas descritivas na lei de contravenções penais. Lá na lei de contravenção penal vão ter várias condutas criminosas, só que ela também é chamada de crime anão, porque são delitos pequenininhos. São delitos, por exemplo, perturbação de sossego público, são delitos que, pela própria teoria, é chamada de crime anão. O direito penal diz que a infração penal se divide em crime e contravenção. A contravenção são todas as condutas criminosas previstas na lei de contravenções. Se você for ter essa aula de leis de contravenções penais, vai estar na matéria de legislação especial. Se na sua prova tiver essa matéria, então você vai assistir a aula de legislação de contravenções penais. Tudo que estiver na lei de contravenções penais é o que nós chamamos de contravenção ou crime anão. Lá na lei de contravenções penais vai ter as condutas criminosas que são punidas com prisão simples ou multa. Pode ser só prisão simples? Pode. Pode ser só a multa? Sim. Pode ser os dois? Pode ser sim. Já o crime, ele está descrito no Código Penal e também nas legislações extravagantes, que vão ter condutas criminosas. Por exemplo, a lei de drogas. As condutas criminosas na lei de drogas não estão no Código Penal, estão na lei de drogas. Lei de drogas, Estatuto do Desarmamento, Maria da Penha, são legislações extravagantes que versam sobre matéria penal. Tudo isso nós estamos falando de crime. E a pena deles vai ser pena de reclusão e detenção. Professor, qual que é a diferença de crime, de pena de reclusão e detenção? Calma. Nós vamos falar mais para frente, lá no seu devido tempo, há tempo para tudo, na sua aula de crime, na sua aula específica de crime, do crime, nós vamos falar a diferença de reclusão e detenção. Mas já te adiantando, as penas de reclusões, elas se iniciam em regime fechado, semiaberto ou aberto. As detenções vai ser somente semiaberto ou aberto, tudo bem? Mas não precisa se preocupar tanto dessa forma. Simplesmente saiba que os crimes são punidos com pena de reclusão e detenção, porque a prova vai te perguntar simplesmente só isso. As contravenções são punidas com pena de prisão simples e multa, tudo bem? Ou multa. Já a multa aqui, eu vou até acrescentar aqui para você, que você pode ter pena de reclusão e multa, reclusão ou multa, mas nunca só a multa, tá? Só a multa não. Aqui na contravenção, sim. Aqui pode ter pena só de multa? Sim. Mas no crime só multa? Não. Aqui vai ser reclusão ou detenção, tá? E multa. Ou sem multa. Pode não ter multa? Pode. Pode ter sem multa. Agora, só a multa? Não. Tudo bem?
Essa é a primeira diferença entre crime e contravenção. Então perceba que a infração penal ela é um gênero que vai dividir em duas espécies de crime e contravenção. Os crimes é o que a gente vai estudar propriamente na matéria de direito penal. As contravenções você só vai estudar na matéria de legislação especial se no seu concurso tiver a matéria de lei de contravenções penais, tudo bem? Aqui é o nosso foco, é o nosso norte aqui, é a matéria de crimes, que também é sinônimo de delito, tudo bem? No crime e contravenção, nós temos algumas características que eu já vi cair em prova, tudo bem? Não cai muito, não cai com muita frequência, mas eu quero que você entenda, que você perceba, tudo bem? Cai com pouca frequência, mas tem algumas características do crime que não é das contravenções e vice-versa, por isso que eu quero apresentar aqui para você. Em relação à extraterritorialidade, no crime, sim, há extraterritorialidade. Nas contravenções, não. Professor, o que é extraterritorialidade? Nós vamos falar mais para frente, lá no artigo 5º, artigo 7º, em diante ali, nós vamos falar toda a parte introdutória sobre isso. Extraterritorialidade é quando eu posso aplicar uma lei penal brasileira a um crime cometido fora do Brasil. Porque, como regra, nós adotamos o princípio da territorialidade. Só há crime se for praticado no Brasil, tudo bem? Posso punir condutas criminosas praticadas em outro estado estrangeiro, em outro país? Posso sim. Então nós vamos falar de matérias de extraterritorialidade. É quando eu vou aplicar o Código Penal a um fato criminoso praticado lá fora do nosso país, fora do nosso estado brasileiro. Nós vamos praticar, nós vamos criminalizar a conduta praticada em outro país. Isso é extraterritorialidade. Em relação ao crime, sim, nós podemos ter sim extraterritorialidade em relação aos crimes. Então eu posso praticar um crime em outro estado e ser criminalizado aqui no Brasil? Sim, porque o crime, apesar de ter sido praticado fora do país, é uma conduta brasileira. Sim, nós vamos aplicar sim ao crime a extraterritorialidade. E as contravenções? Não. Contravenções somente no Brasil, tudo bem? Não há extraterritorialidade nas contravenções penais. E a competência para julgar? No crime, nós temos que a competência ela pode ser estadual ou federal. Tudo bem? Em relação aos crimes, a competência pode ser da Justiça Estadual ou Justiça Federal. Um crime pode ser punido pela Justiça Estadual? Pode. E pela Justiça Federal? Também. Vai depender da competência de cada crime contra quem foi praticado em uma diversa série de requisitos e objetivos e subjetivos, tudo bem? Mas há sim Justiça Estadual e Federal nos crimes. E nas contravenções? Somente estadual. Não há contravenção julgada pela Justiça Federal, não. Contravenções somente pela Justiça Estadual. Nossa, professor, mas praticar uma contravenção penal contra a União, somente Justiça Estadual. Por mais que tenha praticado uma contravenção penal contra a União, ainda assim vai ser julgado na Justiça Estadual. Tudo bem? Não há julgamento pela Justiça Federal de contravenções. Nossa, em relação à ação penal. A ação penal, o que é a ação penal? Nós vamos ver lá na matéria de direito processual, eu só vou te adiantar aqui, não vou te dar aula sobre isso, porque você vai ter aula específica na matéria de direito processual penal. Mas a ação penal propriamente dita é quando você, meu amigo, você que praticou um fato criminoso, um fato definido como crime, você vai ter uma pessoa que vai te acusar, vai ter um titular do processo, um titular da ação penal. Você vai entender de forma perfeita lá na matéria de processo penal. Aqui eu só quero te adiantar. Nós vamos dividir a ação penal em ação penal incondicionada e ação penal condicionada. A ação penal condicionada é quando depende da representação da vítima. Ou seja, a vítima de um fato criminoso precisa dizer para o Estado: olha, Estado, persiga para mim aquele autor daquele crime. Olha, Estado, eu tenho interesse de representar esse fato
contra aquele sujeito, então, por gentileza, persiga para mim aquele agente criminoso. É uma condição, tudo bem? Agora, a ação penal pública incondicionada é quando não depende dessa condição. A ação penal pública incondicionada é quando o próprio Estado olha aquele fato criminoso e começa a perseguir o criminoso e abre contra aquele suposto autor de um fato criminoso um negócio que nós chamamos de processo. É a nossa ação penal propriamente dita. Então, quando há representação, quando precisa da representação da vítima, ação penal condicionada, pública condicionada. Quando não precisa, ação penal pública incondicionada. Tá? A ação penal no crime, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Nas contravenções, só incondicionada. Não há ação penal pública condicionada nas contravenções penais. Tudo bem? A ação penal nos crimes, somente incondicionada ou condicionada. Nas contravenções, somente incondicionada. Não há necessidade de representação. Na ação penal, em relação às contravenções, a ação penal pública incondicionada. Em relação aos crimes, a ação penal pública incondicionada ou condicionada. Tudo bem? Próximo assunto, norma penal. A norma penal se divide em preceito primário e preceito secundário. Professor, o que é o preceito primário? Pensa aí que eu vou tomar uma água. Nossa, professor, o que é preceito primário e preceito secundário de uma norma penal de um fato definido como crime? Preceito primário é a conduta. E o preceito secundário? A pena, a sanção. Imagine o seguinte, eu dei para você o exemplo agora no início da nossa aula do crime mais famoso e é sempre o que eu vou utilizar nas nossas aulas para que você entenda de maneira mais fácil. O crime de homicídio, artigo 121, matar alguém. Esse matar alguém é o nosso preceito primário, é a conduta, é o núcleo ali do tipo, é simplesmente o caput do artigo. Preceito primário é a nossa conduta. Matar alguém. Matar alguém. É o nosso preceito primário. E o preceito secundário? É a pena, por exemplo, de 6 a 20 anos. Então nós temos aqui a conduta tipificada lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Esse é o nosso preceito primário. E o nosso preceito secundário é a sanção penal, é a pena, que no caso aqui desse crime que eu dei o exemplo para você, de 6 a 20 anos. Tudo bem até aqui? Direito penal, em relação à parte introdutória, nós só faltamos falar sobre fontes, que eu vou deixar para a próxima aula, que nós vamos debulhar, nós vamos simplesmente partir para cima aqui de fontes, porque cai muito em prova. Toda a parte introdutória, de forma mais simples e objetiva para que você entenda, já foi passado. Na próxima aula a gente vai falar de fontes do direito penal. Até mais!